Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. É com muita alegria que nós chegamos até você. Onde quer que você esteja neste momento, é o programa Trocando Ideias, que vem para auxiliar a cada um de nós em tantos assuntos, em tantas coisas que são dúvidas para nós nos tempos de hoje sobre a nossa fé. Como nós já começamos há 15 dias atrás, estamos começando uma série, estamos tendo uma série de programas para verificarmos como é ser cristãos nos dias de hoje. Como é ser cristão nos nossos tempos? Quais são os desafios de ser cristão no nosso tempo? Nós já tivemos semana passada os cristãos nas redes sociais, os cristãos frente aos meios de comunicação e também como hoje nós vamos poder aprofundar bem este assunto. Quais são as perseguições que os cristãos vivem? Quais são as perseguições que os cristãos passam? Muitas vezes nós pensamos que as perseguições que aconteceram com os cristãos lá nos primeiros séculos só aconteceram lá. Mas nós vamos ver que essa perseguição ainda continua. Eu tenho aqui um relatório que nunca houve tantos refugiados no mundo. Nós estamos acompanhando nas redes sociais, nos jornais, em vários lugares, este fenômeno que o relatório do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, anunciado há pouco mais de um mês, em 18 de junho de 2015, mostra que o deslocamento global provocado por guerras, conflitos e perseguições atingiu seu nível recorde. Conforme o estudo, ao final de 2014, o número atingiu o maior nível de todos os tempos, com mais de 59 milhões de pessoas deslocadas da sua terra, comparado com os 51 milhões registrados no final de 2013 e os 37 milhões verificados há uma década. O crescimento desde 2013 foi de 8 milhões de pessoas. É o maior número já registrado em um único ano. E isso, com certeza, no final de 2015, com tudo que nós estamos verificando, o número vai ser ainda maior. Como podemos conviver com todas essas realidades? É o que nós vamos conversar hoje, porque ali não são apenas cristãos, mas também existem pessoas de outras religiões, existem muçulmanos, pessoas de diversas religiões, de diversas denominações, que por causa das guerras e de conflitos, estão passando por esses deslocamentos. E como nós podemos ajudar? O que podemos fazer? Nós, como cristãos, o que podemos fazer? E aqui estamos com os nossos convidados, mas antes deles, eu quero, primeiramente, chamar um vídeo para que você possa... Agora não? Ainda não? Porque eu estou lendo ali. Sim, está jóia, pode ficar tranquila. Vamos para a Aline. Aline, bem-vinda, Aline. Obrigada, padre, boa noite. Boa noite aos convidados, você que está em casa. Mais uma vez eu estou aqui no programa para fazer a sua participação acontecer aqui ao vivo. Então, por favor, me envie suas perguntas para que eu tenha alguma serventia aqui nessa noite. Você pode mandar suas perguntas pelas redes sociais, através do facebook.com/Trocando Ideias, ou do Twitter no @Trocando Ideias. Normalmente, a gente sempre divulgava no Twitter o P Trocando Ideias. E o nosso Twitter mudou para Trocando Ideias. Então, atualize aí também os seus contatos para que a gente receba a sua pergunta. Você também pode mandar a sua participação via e-mail no trocandoideias@cançãonova.com, e eu peço a gentileza de você enviar o maior número de informações possíveis, de onde você é, o seu nome, detalhar a sua pergunta, que nós aqui a fazemos ao vivo para os nossos convidados. Caso você queira que mantenha o sigilo, por favor, mencione, que a gente não diz o seu nome no ar. Aline, você, como uma jovem cristã consagrada a Deus na comunidade de Canção Nova, você já sofreu algum tipo de perseguição por ser cristã? Já sofri diversas vezes, né? Tanto perseguições leves, né, de familiares, amigos,
com às vezes aquelas mais pessoais, né? Alguma afronta, mas de alguma maneira já sofri, sim. Mas aí nós nos aproximamos também do mistério da cruz e do mistério de Jesus, né? Exatamente. Porque ele mesmo sofreu essas perseguições e nos avisou que nós também viveríamos. Sim, graças a Deus ele nos avisou e assim a gente pode se confortar, né, Ele Padre? não Na nos cruz. enganou, não é verdade? Exatamente. Muito bem, obrigado, Aline. Temos aqui Padre Mário Marcelo Coelho. Bem-vindo, Padre. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, Padre Anderson. É um prazer estar aqui nesse programa refletindo com esse tema que é bastante atual e oportuno. Hoje tem uma pesquisa que diz que os cristãos hoje são mais perseguidos que até mesmo no passado, quando aquelas grandes perseguições, hoje está crescendo muito essa perseguição aos cristãos, né, de uma forma diversa, diferente, mas que está crescendo. Parabéns pela iniciativa do programa, estamos refletindo isso e tentarmos perceber, nós aqui, o que podemos fazer? De uma certa forma, nós temos as nossas perseguições, mas não essas perseguições tão grandes. Mas o que nós podemos fazer por aqueles que sofrem, até mesmo são martirizados e mortos por causa da palavra de Deus? Com certeza, Padre. Padre Mário Marcelo Coelho, ele é da Congregação do Sagrado Coração de Jesus, deoniano, é doutor em Teologia Moral pela Academia Afonciana de Roma, professor também da Faculdade Deoniana, aqui pertinho, em Taubaté, e estará também conversando com você pelo Twitter, @PEMárioMarcelo, @PEMárioMarcelo, e também, depois, na medida do possível, no e-mail marioscj@uol.com.br. Muito obrigado, Padre. Seja bem-vindo. Obrigado. Nós temos aqui também o Walter Calegari. Ele é diretor da Ajuda à Igreja que Sofre no Brasil, formado em Administração, Gestão e Comunicação, e também estará com os seus contatos. Mas antes de passar os seus contatos, bem-vindo. Boa noite. Boa noite, muito obrigado. Obrigado à plateia, aos telespectadores. Obrigado a todos da Canção Nova, que é uma obra que desde há muito tempo ajuda a igreja que sofre aqui no Brasil e em outros lugares do mundo. Espero que, com um pouco de conhecimento que a gente recebe dos diretores que vão a campo, a gente possa elucidar e ajudar a compreender um pouco mais o que é a questão da perseguição aos cristãos. Ótimo. Walter, antes mesmo de nós entrarmos nas perguntas próprias, eu tenho uma pergunta que eu acho que nós temos inclusive um espaço na nossa TV, de um programa da Ajuda à Igreja que Sofre, mas o que é Ajuda à Igreja que Sofre? Ajuda a igreja que sofre, na essência, é uma ponte entre aqueles que querem ajudar e a igreja mais necessitada no mundo inteiro. Sim. Nós temos um tripé de atuação, que é a oração, a informação e a ação. Na linha da ação, nós atuamos através de projetos, são pedidos que nos são feitos, e a título de exemplo, em 2014, pudemos, graças aos nossos benfeitores, estar ajudando projetos em mais de 144 países. Que maravilha. Na linha de informação e de oração, nós estamos presentes em 21 escritórios, 21 países, e onde nós promovemos os momentos de oração, onde nós pedimos a contribuição dos nossos benfeitores, damos satisfação do que é de cada centavo, onde ele é colocado, em qual projeto e tal. E nós temos uma atuação há cerca de já algum tempo com a publicação de um relatório sobre a liberdade religiosa, um relatório que de 2 em 2 anos nós publicamos e atuamos na defesa da liberdade religiosa, no parlamento, na mídia, nos diversos fóruns em que é cabível a gente está fazendo a defesa dessa liberdade. Muito bem. Nós vamos ter a oportunidade também de conhecer um pouquinho mais do que é esta entidade, podemos dizer? Nós somos uma fundação pontifícia. Desde 2011, pelo decreto do Papa Bento XVI, nós somos uma fundação pontifícia. Muito bem. E você pode ter mais informações pelo site da Igreja, Ajuda à Igreja que Sofre, ais.org.br. Também pode ligar 0800 77 09 927, 0800 77 09 927, também pelo e-mail aisbrasil@ais.org.br.
e também pelo Facebook, facebook.com/Ajuda a Igreja que Sofre. É uma fundação que ajuda a igreja que sofre, como o próprio nome já diz. Muito bem, bem-vindo, Walter. Obrigado. Gabriel Marquim. Isso. Bem-vindo, Gabriel. Obrigado, padre. Obrigado a todos. Obrigado aos que estão aqui conosco e também aos nossos telespectadores. Muito bem. Gabriel é fundador da comunidade dos Viventes. Também é formado em jornalismo pela Universidade Católica de Pernambuco. Isso. Mestre em comunicação pela Universidade Federal de Pernambuco. Atuou como repórter, produtor e apresentador de veículos de comunicação como Rádio CBN e Jornal do Comércio em Pernambuco. Atualmente, além de professor universitário, também é presidente da Comissão de Educação da Arquidiocese de Olinda e Recife. Isso. O que é esta comunidade dos viventes, Gabriel? Bom, a comunidade dos viventes, Padre Anderson, é uma reunião de homens e mulheres, de cristãos que estão dispostos a procurar viver o Evangelho da maneira mais autêntica possível, né? Nós somos profissionais de todas as áreas, né? Consagrados, casados, que estão dispostos realmente a dar a própria vida a realizar uma frase específica do Evangelho. Jesus, tendo-os amado, amou até as últimas consequências, dando a vida, disposto a dar tudo. A gente diz na comunidade que o sonho dos membros da comunidade é dar a própria vida para reproduzir a vida de Jesus nos dias de hoje. A gente quer trazer Jesus para os ônibus, a gente quer trazer Jesus para os cinemas, a gente quer trazer Jesus para as universidades. Nós queremos povoar de Cristos esse mundo. Então, cada membro da comunidade é chamado a isso. A vocação do membro da comunidade é repetir a vida de Jesus. E existem perseguições por causa disso? Muitas perseguições. Eu me sinto muito à vontade, inclusive, para falar sobre isso, porque, como jornalista e como professor universitário, eu estou em dois meios que, infelizmente, em muitos momentos, nós sofremos um pouco de perseguição, né? Primeiro porque muitas pessoas acham que o fato de ser cristão nos torna alienados, né, fora da realidade. E depois porque as pessoas imaginam que o ato de fé ele é desconexo do ato de razão, né? Infelizmente, as pessoas ainda imaginam que a fé cristã ela não coincide, ela não se liga à razão. E, na realidade, o meio universitário, pela própria razão dele, foi criado a partir de um âmbito da fé, né? Então, a perseguição não acontece só na Síria, no Iraque, ela acontece em todos os meios. Isso é muito interessante porque até mesmo Bento XVI, no seu pontificado, falou muito sobre isso, da perseguição do cristianismo no Ocidente. Uhum. Nós estamos vendo inúmeras formas de perseguição, não somente de cristãos, claro que nós queremos também trazer que é um escândalo que está acontecendo, porque não são somente cristãos que estão sendo esses refugiados, mas que Bento XVI falou durante o seu pontificado todo que a perseguição dos cristãos no Ocidente não era uma perseguição de sangue, como acontece no Oriente, mas uma perseguição dos valores. Isso. Nós percebemos, e aí que eu quero já conversar um pouquinho com vocês, nós percebemos que os nossos valores cristãos aqui no Ocidente é bem perseguido. Uhum. Então, você como fundador de comunidade, nós como sacerdotes, com certeza também a igreja que sofre, nós estamos já percebendo que os valores cristãos estão sendo perseguidos. E eu não sei qual perseguição é pior. Isso. Porque aquela cruenta que nós estamos vendo em vários lugares está à vista de todos, mas essa não é à vista de todos. Exato. Muitos não veem essa perseguição. Exato. É como o preconceito. Para ser mais fácil a gente entender isso, né, existem dois tipos de preconceito. Um preconceito aberto, explícito, e um preconceito velado. O preconceito explícito, ele desemboca numa violência física. Contudo, ele é mais fácil de ser combatido. Uhum. No entanto, o preconceito velado, ele não desemboca numa violência física, mas ele é mais difícil de ser combatido, porque é o preconceito cultural. E a gente sofre isso um pouco hoje na sociedade ocidental, né? Uhum. É interessante o senhor falar sobre Bento XVI, porque o Papa Bento XVI foi justamente o Papa que fez a travessia de um discurso entre um momento em que a Igreja era talvez a única voz na sociedade ocidental, para um momento em que a Igreja se tornou mais uma voz na sociedade ocidental, né? Então, hoje, o nosso testemunho ele precisa ser muito convincente,
porque nós não vamos mais atrair as pessoas para Deus e para a fé em Cristo a partir das nossas palavras, mas a partir da convicção profunda da gente, né? Da vivência concreta na universidade, no jornalismo. Vocês, como bons sacerdotes, né, a dona de casa, nós precisamos ser bons cristãos onde nós estamos. Dessa maneira, nós conseguimos incidir positivamente. Muito bem. O Gabriel Marquim deixou aqui também os contatos dele, da comunidade, né? Isso. Então, comunidadedosviventes.com é o Isso. site. Você pode entrar lá e também conhecer um pouquinho, né, da comunidade. Também o contato @comunidadedosviventes.com. Então, Isso. quem quiser entrar em contato com vocês, Através do e-mail. contato @comunidadedosviventes.com e também pelo facebook.com/comunidade dos viventes. E Instagram também, @comunidade dos viventes. Muito bem, então nós já vamos para cá. Eu vou já começar com o padre Mário Marcelo. Padre Mário, o que é essa perseguição dos cristãos que nós já ouvimos falar? Se estudarmos um pouco da história, nós vamos saber que os cristãos sempre foram perseguidos, mas o que é essa perseguição dos cristãos? Bom, você mesmo disse, a própria história nos mostra, né, que a perseguição aos cristãos sempre aconteceu. O próprio Jesus, a consequência da morte dele foi uma perseguição pelo estilo de vida, por aquele que ele pregava, pelos valores que ele propôs à sociedade da sua época. E isso teve continuidade nos próprios discípulos dele. Ele mesmo foi muito claro, né? Ele não nos enganou. Ele disse que tudo que aconteceu com ele aconteceria com aqueles que assumissem os mesmos projetos e a proposta dele. E isso sempre foi um fato na igreja. Nós temos tantos mártires, né? Nós vemos hoje mesmo na Roma antiga, né? Quantos mártires lá que doaram a vida, derramaram o sangue por causa do evangelho. Inclusive tem uma frase de um santo que diz que o sangue dos mártires semente de novos cristãos. Sangue dos mártires, semente dos novos cristãos. Então, acho que aqueles que doaram a vida também semearam os novos cristãos, os novos propósitos. Então, nós podemos dizer que perseguição, ela consiste você, a partir do momento que você propõe viver um valor, e esse valor que você propõe, que você acredita que são os valores que Deus nos propõe, eles não são aceitos por muitas pessoas. E ali, ela se justifica em vários modos, né? Não aceitando a sua religião, não aceitando os valores que você propõe, não aceitando o seu estilo de vida, e acaba gerando uma intolerância nessas pessoas. Então, a perseguição ela consiste justamente em você não aceitar os valores, aquela pessoa que persegue não aceita os valores que o outro propõe, como valores verdadeiros, como valores honestos. E é isso que os cristãos sempre procuraram. Viver acreditando que são os valores que Deus nos propõe e, por isso, nunca foram bem aceitos, né? E hoje existe isso de formas mais claras e não muito claras. Pessoas que não aceitam esses valores começam a perseguir. E conforme na liturgia desse domingo, né, Isaías diz, né, ele mesmo diz, né, que recebeu bofetadas, cusparadas, mas ele não desanimou porque tinha um Deus que auxiliava. Então, mesmo hoje nós recebemos cusparadas, bofetadas de formas diferentes, né? Através da ironia, ou mesmo através da perseguição com armas, ou com violência, ou com zombaria, mas nós devemos sempre acreditar que nós estamos, assim, assumindo o mesmo projeto que Deus assumiu. Se Jesus foi perseguido, nós também seremos. Uma pergunta que eu faço para o senhor como sacerdote. Diante de uma perseguição, vamos supor uma pessoa está sendo perseguida por ser cristã, por acreditar em Jesus, por ter a sua fé, a sua vivência. Por exemplo, ela está sendo perseguida no seu trabalho. Ali, no ambiente de trabalho, ela não é aceita por ser cristã. O que essa pessoa pode fazer? O senhor, agora com um diretor espiritual, vamos dizer assim. A primeira coisa que a pessoa pode fazer é a serenidade. Eu acho que quem confia, quem que acredita, quem assume aquele valor, ela tem que estar serena diante dele. Uma serenidade, uma tranquilidade, não entrar no jogo das pessoas que criticam, não entrar num conflito com essas pessoas. Uma das melhores formas é testemunhar, manter-se firme. Sabe? Não precisa discutir, não precisa brigar, não precisa entrar em conflito, mas de onde vem essa serenidade? Essa serenidade vem da confiança que eu tenho em Deus.
A pessoa que confia em Deus, que aquilo que ela está procurando viver, ela acredita que é o melhor que Deus nos propõe, ela vai vivenciar aquilo com serenidade. E eu acho muito interessante, só um exemplo, antes de eu ingressar no seminário, eu também estudei numa universidade, em Lavras, ali. Então, no início, era muito interessante. Eu também sempre procurei participar da igreja e tudo, o movimento de Emaús, que eu sou ali de Itumirim, um movimento de Emaús muito forte. Então, no primeiro momento, eles criticavam, depois eles respeitavam, depois, quando tinha um problema, vinham se aconselhar comigo. Então, eu acho que a pessoa tem que, essa perseguição, essa crítica, essa ironia que acontece no seu ambiente de trabalho, na sua convivência, a partir do momento que eu confio em Deus, que Ele é o meu auxiliador, como diz o profeta Isaías nesse domingo, eu vou manter a serenidade. Eu não posso deixar me abalar pelas críticas, eu não posso me desanimar, porque quando eu me deixo abalar pelas críticas, é sinal que eu não confio bastante. E eu tenho que acreditar que Deus está do meu lado, e por isso eu vou testemunhar. Muito bem. Boas palavras o senhor traz, testemunho, né, serenidade, mas também convicção, né? A fé, ela não precisa ser defendida, a fé, ela precisa ser promovida. E é dessa forma que nós queremos promover a nossa fé. Nós somos perseguidos já a partir de Jesus. Ele não nos enganou. Nós seríamos perseguidos de uma maneira ou de outra. Por isso, vamos em frente, com a convicção, com o testemunho, com a serenidade, mas também com a certeza, como o Padre mesmo disse, que o Senhor está conosco. Nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta trocando ideias.